Fala galera, tudo certo? Gabriel aqui pra gente falar um pouquinho sobre o que foi essa prova aí do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para o cargo de analista judiciário área fim, tá? Então vou estar trazendo aqui um pouquinho do que foi, do que eu achei dessa prova, um pouquinho da nota de corte que eu já vi alguns comentários, então a gente vai estar falando um pouco sobre isso, beleza? Bom, então bora lá galera, eu não vou me estender muito aqui, mas para comentar um pouquinho do que foi essa prova aqui, tá? TJ Mato Grosso do Sul, cargo de analista, tá? Já tô aqui no hotel, a gente tá no outro dia, né? Já tiveram alguns gabaritos aí extraoficiais do GRAN, do Estratégia. Confesso que eu ainda não vi alguns comentários de algumas questões, mas nada além disso. Então, galera, essa foi uma prova que a gente pode falar que não foi fácil, tá? Na minha visão, não foi uma prova difícil, foi algo que já era esperado, né, pela FGV, uma prova com textos longos, prova cansativa, apesar de que eram só, entre aspas, 60 questões, né, e não tinha redação, não tinha prova escrita, mas foi uma prova cansativa. Eu acho que, pelo menos eu usei quase todo o tempo da prova, 3 horas e meia, se eu não me engano, né, eu quase usei, acho que faltava o quê? 15 minutos para acabar a prova, eu terminei, né? Peguei a prova e foi isso. Tá, mas vamos lá então, mais especificamente falar sobre a prova, né? Tô aqui com a minha prova. Cara, falar agora especificamente de algumas matérias. Português foi uma prova que eu achei um pouquinho diferente das demais. Por exemplo, fiz TJ Rio Grande do Sul, né? Foi uma prova um pouco diferente. Uma prova que pegou ali, cara, umas questões meio esquisitas. Comentei aqui, galera, se vocês acharam um pouco diferente essa prova aqui da FGV, dessa do TJMS, porque, cara, pegou umas questões meio estranhas ali, falando um pouco de francês, né, daquela questão lá do abajur, do pavê. Cara, achei bem esquisita. Não tinha, pelo menos na minha visão, assim, não teve muita da questão de interpretação de texto, foi mais gramática, né? Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais de interpretação de texto e não veio, mas fazer o quê, né? Então, galera, continuando aqui a prova, né? Legislação para mim estava dentro aqui do normal, do cronograma, né? Do que vinha sendo ministrado aí nas revisões, tudo falando do estatuto, né, das leis aqui. Então foi tudo dentro do esperado aqui do estatuto, né, como eu falei, das leis mais cobradas. Não teve nada muito fora do comum aqui. De legislação foram 5 questões só. Esperava até que viesse um pouquinho mais, 6, 7, mas foi isso aí. Agora bora falar aqui dos conhecimentos específicos, meus amigos. Constitucional. Cara, o negócio da FGV Cara, tem gente que gosta, tem gente que vai odiar isso, mas geralmente tu vai ficar entre duas alternativas. Quase sempre vai ser assim. Tu vai descartar duas, talvez três ali logo de cara, e aí tu vai ficar em duas alternativas que tu vai ficar com essa dúvida até o final da prova. Geralmente vai ficar entre duas palavras ali que te compromete na prova. Um subsidiariamente com solidariamente, um inclusive, um ressalva, que tu vai ficar ali, tua cabeça vai ficar maluca ali pensando nisso. Mas vamos lá, constitucional também estava, acho que dentro do parâmetro, te colocar ali numa dificuldade média para cima. Direito administrativo também, teve a questão aqui que eu queria falar. Cara, eu acho que eu errei essa questão, tá? De improbidade administrativa. Cara, improbidade é um tema que eu tinha estudado bastante, mas geralmente a gente peca numas palavrinhas ali que foi na questão do subsidiariamente e do solidariamente. Eu acho que eu errei essa questão, tá? Na minha prova é amarela, tá? Questão 31. Acho que eu errei essa questão. Cara, administrativo, cara, parando para analisar agora, administrativo eu achei um pouquinho fora da curva do que vem sendo cobrado, acho que não caiu. Eu acho que não caiu nenhuma questão de licitação, né? Tinha uma questão aqui de constitucional dentro de administrativo que falava da questão dos crimes de responsabilidade cometido pelo presidente, né? Essa aqui era uma questão dada, né, para quem já estuda aí há algum tempo.
Mas enfim, administrativo eu parei agora para analisar, eu achei um pouquinho acima do nível das outras provas, tá? Por exemplo, do que uma prova que eu fiz recentemente, né? Acho que foi em novembro, DJRS. Administrativo tava bem bacana. Direito civil, cara, direito civil é o meu ponto fraco. Geralmente eu fico ali na casa dos 50% de direito civil, então é uma matéria que eu preciso melhorar. E tava nesse nível, né? Pra mim, não sei pra vocês, já deixa aí nos comentários o que vocês acharam da prova de direito civil. Direito processual civil tava ok também, tava ali dentro da média. Tinha algumas questões aqui que eu tô olhando a minha prova agora também, de novo, que eu ficava entre três alternativas. E aí, isso aí é um negócio que complica bastante já, mas não vou dizer que tava difícil, né? Tava ali dentro do que a gente já esperava para a prova de direito civil, direito processual civil, né, da FGV. Direito penal e processo penal também, que estava dentro ali do cronograma, dentro do esperado pela FGV. Tinha algumas questões, novamente, que a gente ficava entre duas aqui. Eu tô vendo uma aqui de direito penal, que eu fiquei em dúvida da questão aqui que falava da limitação do final de semana. Aí era 5 horas, 12 horas diárias. Aí tem aqui aquela questão que eu falei para vocês, deverão ou poderão. Aí isso aqui mata o candidato, que o cara fica muito em dúvida, não sabe? Se o cara não tiver ali com a lei seca afiada, meus amigos, pode esquecer essa questão. Cara, caiu uma questão aqui que eu não sabia por onde. Na verdade, dava para excluir umas duas alternativas aqui, mas a questão do cara que foi expulso, essa aqui eu confesso que eu não sabia, tá? Mas direito penal foi isso, rapaziada. Falando um pouquinho aqui geral, tava dentro novamente do esperado, com algumas questões aqui com um nível um pouquinho mais acima. Agora, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí dessa prova do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para o cargo de analista judiciário, tá? Já deixa aqui nos comentários que é pra gente trocar uma ideia aí, ver o que vocês acharam, alguma matéria aí, te falar também um pouquinho de nota de corte. Ó, falando um pouquinho de nota de corte agora, eu vi alguns comentários, tá? Ainda não procurei saber, não fui no de olho na vaga. Eu geralmente nem coloco a minha nota lá, né? Prefiro esperar ali os resultados preliminares, né? O gabarito deve sair amanhã, eu acho. Terça-feira geralmente sai 2 dias depois da prova. Tá, mas vamos lá falar um pouquinho de nota de corte. Eu vi muita gente falando que deve ficar ali na casa dos 42 pontos, tá? Vi falaram que o passado ficou ali também nessa faixa. Eu acredito que também deva ficar por aí, tá? Eram 60 questões, então o cara que tirou, por exemplo, 45 para cima deve ficar numa boa posição, tá? Eu ainda não corrigi a minha, não vi os gabaritos preliminares, né? Falei isso no começo do vídeo. Vou esperar sair o gabarito preliminar da FGV. Deve sair terça ou mais tardar na quarta. E é esperar. Então, galera, já deixa aí teu comentário. O que tu achou dessa prova, tá? Pra gente conversar um pouquinho sobre o que foi, tá, essa prova da FGV. Então, rapaziada, se tu puder deixar o like aí. Esse foi meu primeiro vídeo aqui falando um pouquinho dessa prova, tá? Falando de provas em geral aqui no canal, beleza? Então, se tu puder deixar o like e se inscrever, vai me ajudar bastante. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.